Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 352, e nós estamos meditando em um novo tema durante essa semana, é sobre a esperança que é o perfume da alma. E hoje, em Mogi das Cruzes, nós temos um dia de sol. Nós vamos então hoje meditar no capítulo 1 de Efésios, que fala então da nossa esperança, do penhor, né? Da eternidade, aquilo que nós esperamos. Nós vimos ontem, então, a esperança no texto bíblico de três maneiras, né? Como ela se apresenta em vários contextos na vida de vários homens da Bíblia. E no capítulo 1 de Efésios, nós temos a oração de Paulo, pedindo que Deus, então, traga a esperança para os efésios. Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e todo nome que se nomeia, que possa referir-se não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Então, a oração, esta é a oração de Paulo pelos cristãos. É possível você crer em Deus, viver numa igreja em que o amor ele é bem presente de forma bem prática, mas mesmo assim estar desanimado perante a vida? É possível? Esta era mais ou menos a situação dos efésios. Eles já experimentavam aqui, como fala Paulo, a fé em Jesus, experimentavam então a prática do amor entre eles, e então o seu passado e o seu presente estava alicerçado pela salvação que Deus deu a eles através de Jesus Cristo. Foi uma igreja que foi elogiada pelo amor, né? Então, nós temos aqui, muitas vezes nós podemos ter tudo, e mesmo assim, às vezes ficarmos desanimados. Então, Paulo estava orando para que Deus trouxesse, então, a esperança que era o perfume, né, da alma, que pudesse, então, tirar todo o desânimo da igreja, apesar de ter aquilo que precisava. Havia, porém, então, uma necessidade que Paulo queria que eles entendessem que o seu futuro já estava também traçado, transformado por Jesus, e que, portanto, eles tinham muita coisa boa por que esperar, ou ter esperança. Então, olhando para frente, olhando fixos nos olhos do autor e consumador da nossa fé, em seus olhos de amor. A carta de Paulo aos Efésios dedica praticamente metade do seu ensino a suprir essa carência daquela igreja, a compreensão de que a esperança que temos em Cristo, que a única esperança que temos é em Cristo.
Possivelmente por causa disso, Paulo já enfatiza desde o começo que tudo que Deus fez e faz com aqueles que nele creem está fundamentado em bases muito sólidas na sua existência e também na vontade eterna de Deus. Então, a base da nossa esperança, ele fala então no início já desta carta, que é de 1 a 5. Qual é a base da nossa esperança? Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e Efésio e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a grandeza da sua graça. Então, aqui nós temos a base da nossa esperança. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Em amor, ele nos predestinou para ele, segundo o propósito da sua vontade. Assim, nós recebemos todas as bênçãos espirituais no mundo celestial. Então, repare que aqui Paulo se refere a coisas muito maiores e duradouras do que qualquer bem material, de qualquer honra também humana, porque isso não daria nenhuma esperança que fosse mais duradoura. Então, aqui no versículo 18 e 19, iluminando, Paulo ora que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então, Paulo pede ao Senhor que ilumine os olhos, do coração deles, para que eles saibam qual é a esperança, qual é a esperança que eles devem, então, estar, que deve permear a vida deles. Paulo amava-os de todo o coração, os efésios, e Paulo está aqui, então, intercedendo com amor por eles. O que poderia ainda faltar para um grupo que crê em Jesus, um grupo que pratica o amor? Conhecer mais a Deus. Então, Paulo ora que eles conheçam mais a Deus, que os olhos do entendimento deles sejam abertos, que Deus traga a revelação de si, da sua sabedoria. Então, conhecer mais a Deus é o que eles podem esperar. Então, o texto indica que esta vida com Jesus, ela é uma vida de esperança. Agora, Paulo está pedindo que essa esperança fosse gerada no coração daqueles cristãos que creem em Jesus e que praticam o amor. Mas como isso poderia acontecer? Por meio de um conhecimento maior de Deus, um conhecimento espiritual maior de Deus. Tanto que ele fala: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito da sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento dele. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos, mais cremos nele, mais então a esperança de viver aquilo que ele já trouxe, para nós em Cristo Jesus. Experimentarmos todas as riquezas espirituais que há em Cristo Jesus para cada um de nós. Então, esta oração também deve ser a nossa. Ela
cabe a cada um de nós também. O ano passado eu fiz este propósito, eu tornei essa oração a minha oração e também a do nosso grupo de estudo. Então eu fiz ela, coloquei aqui do lado da minha cama e todos os dias antes de dormir ou acordar eu fazia essa oração para me lembrar qual era o desejo, né, que Deus abrisse os olhos do meu entendimento para que eu pudesse conhecer mais a Deus, que eu pudesse experimentar mais da sabedoria de Deus, da revelação de Deus. Então esta oração de Paulo, ela cabe também a cada um de nós, que de coração nós saibamos de fato que Deus nos já garantiu um futuro, que aquilo que os crentes vão receber é maravilhoso e que o poder de Deus que age em nós, ele é absolutamente imbatível. Então, os efésios estavam vivendo uma situação bem difícil, mas Paulo estava pedindo a eles, né, pedindo a Deus que Deus renovasse a esperança em tudo aquilo que Deus já fez, né, que foi predestinado para cada um. No versículo 19, fala assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos segundo a eficácia do seu poder. Então, a esperança de nós entendermos que esse poder que age em nós, ele é absolutamente imbatível. Então, a esperança no sentido cristão é o ato de estar esperando alguma coisa, de ter algo, de ter alguém por quem esperar e desde já poder contar com isso, porque a sua vinda é a vinda dele que nós esperamos. Hoje a nossa esperança é a vinda do nosso Senhor. E isso é certo. Paulo estava também falando que a vinda, né, aquilo que eles esperavam era absolutamente certo. E para nós também é. A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é absolutamente certa. O que todo cristão verdadeiro espera e aguarda, ou deve estar aguardando nesse tempo, é a volta do Senhor Jesus Cristo ao mundo, que vai acontecer da mesma forma como foi a sua ascensão ao céu, mas dessa vez com poder e grande glória. E é nisso que deve residir então a nossa esperança, a esperança de todo cristão. Jesus, ele é a âncora da nossa alma, por isso nós devemos nos aquietar e esperar nele. Então, assim como Paulo, eu peço a Deus que o Senhor renove em nós, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para nós sabermos a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que Deus continue renovando a nossa esperança de que o nosso Senhor e Salvador virá. Que haja esperança em vós. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.